sobre o Evangelho de Mateus. Estamos no capítulo 5. Eu falei primeiro sobre os bem-aventurados, os bem-sucedidos, os macários, que significa espiritualmente felizes, prósperos, de acordo com Jesus. E quem são essas pessoas? Gastamos um tempão nisso e dia após dia eu tenho repetido essa introdução antes de prosseguir. Eu disse que para ser sal da terra tem que ter o caráter dos macários, tem que ter esse crescimento, esse desenvolvimento de salvação, essa evolução espiritual, mental, emocional, tem que crescer. O Evangelho é uma boa nova de emancipação humana, tirando o ser humano da condição basicamente e rudimentalmente apenas animal e mamífera, ou apenas psíquica, e nos fazendo transcender para uma condição de natureza espiritual que assambarca, que abraça, que engolfa a dimensão e o significado qualitativo da vida eterna, que não é algo que virá, é algo que já é, e que Jesus diz que me habita se eu ando com Ele, se eu creio nele, se eu pratico o Evangelho, a vida eterna cresce em mim. Eu fico grávido da eternidade, como Paulo diz aos Efésios. Cristo vai sendo formado em mim, como ele repete várias vezes, para que Cristo se forme, para que Cristo cresça, para que a gente se revista de Cristo Jesus, para que a gente experimente uma regênesis. Esse é o espírito do que se deseja. Não é uma questão moral, não é para ficar bonitinho, bonzinho, melhorzinho do que os outros seres humanos, não é uma questão comparativa, não tem nada a ver com aquilo que a religião ensinou durante esses 2 milênios e antes dela, especialmente, o judaísmo ensinou nos 2 milênios anteriores. Basicamente, você tenta obedecer a Deus para não ser igual aos demais pagãos, perdidos, que não conhecem a Deus. Essa foi a ilusão desses 4.000 anos até aqui, levando em consideração o judaísmo. Agora, quando a gente pensa só no que veio a se tornar o cristianismo, a gente não fugiu desse mesmo engano, dessa mesma trapaça, que é a de pensar que nós somos chamados por Deus para uma obediência que tem a ver apenas com comparação com que tipo de existência eu tenho em relação a dos outros. Esqueça os outros. O Evangelho continuaria sendo o Evangelho demandando o que Jesus diz que o Evangelho demanda. Ou seja, que ele só se torna real se for vivido, se for encarnado, se for provado, se for experimentado, se for existencializado, se for algo que se transforma em eu e que, em me penetrando, me transforme todo dia, cresça dentro de mim todo dia, usando a imagem de Paulo da gravidez, Cristo sendo formado em mim, para que eu obedeça a minha vocação, que é me tornar semelhante a Ele. Eu sou chamado, você é chamado para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Essa é a nossa vocação. Esse é um outro apelido da expressão da salvação. A salvação não me salva para uma melhoria, para uma superioridade moral. Até o significado de ética, do ponto de vista de Jesus e do Novo Testamento, e no Novo Testamento, especialmente as consciências apostólicas mais desenvolvidas, como a de Paulo, depois a de João e de Pedro, nos chamam para essa evolução, para que cresça em nós, como Pedro diz, a divina semente, para que o sêmen de Deus, que nos foi semeado, sêmen vem de semente,
que nos foi semeado pela semente, pelo sêmen do Evangelho, o sêmen da palavra eterna, cresça no útero do nosso espírito, da nossa consciência, do nosso coração e desenvolva Jesus em nós. Esse é o significado de fazer de mim um macário, um ser próspero. Não é para efeito comparativo com ninguém. Tem a ver comigo. Tem a ver com me tornar semelhante a Deus, como um filho amado. É o que Paulo diz, que nós somos chamados para sermos semelhantes a Deus como filhos amados. É o projeto desde o início, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Continua a haver o mesmo projeto de que nós cresçamos na direção de nos tornarmos como filhos reais de Deus. Não por uma decisão de natureza judicial, como alguns na doutrina do cristianismo querem fazer ser somente isto. Então você creu, Jesus levou o seu pecado, então agora é transferida a justiça dele para você, e você recebe essa transferência justificadora de Cristo para a sua vida, embora você continue a ser uma grandiosíssima porcaria humana, batizada, dizimista e frequentador de uma congregação de seres que se julgam maiores ou superiores. E eu dizia, até a proposta ética do Evangelho, que não tem, o Evangelho não carrega nenhuma proposta moral. Moral é circunstancial, é mutante, é geracional. Já mudou milhares de vezes, ainda vai mudar muitas outras vezes adiante de nós. É um acordo geracional extremamente mutante. E só não percebe isso quem está totalmente entouperado mesmo. Do contrário, isso é o óbvio, cansativamente óbvio. Mas eu dizia até a ética, que é algo acima da moral, e que não é mutante, e que tem a ver com o significado do que é a vida em si, a possibilidade da vida em mim, aquilo que tem a ver com a qualificação do meu ser a partir da absorção do que Deus chama de vida para ser provada. E o que o Deus chama de vida para ser provada, conhecida e experimentada, é o que a gente vê Jesus provar, encarnar, experimentar, viver e propor. Portanto, é me fazer um Cristo. Não para qualquer razão, deixa eu repetir pela quinta vez, só no dia de hoje, de natureza comparativa, de superioridade, é para o meu bem, é um benefício. É evangelho, que significa boa nova, boa notícia, caminho da transcendência, da verdade, da vida. E Jesus conclui dizendo, ninguém vem ao Pai, que eu e o Pai somos um, disse ele, ninguém vem ao Pai senão por mim, por essa consciência, para crescer. Isso não tem a ver com a catequese, doutrinação, aderência religiosa, isso tudo faz parte do engano, da miragem e da ilusão. O Evangelho em si é real, é concreto, é para fazer ser verdade. Tudo isso na vida da gente, na minha vida, na sua. É para que a gente encarne esse benefício. E a própria natureza ética do Evangelho é essa. É me beneficiar com os benefícios de Cristo, Jesus. Não tem ninguém que tenha sido mais humano que Jesus. Ninguém conheceu a verdadeira felicidade humana, a não ser Jesus. Os outros todos arranharam, vislumbraram, viram sombras platônicas, viram silhuetas. Os mais sábios, os mais ponderados, os mais estoicos, os mais reflexivos, os mais sensíveis, tiveram vislumbres, como Paulo diz, porque nós conhecemos em parte, nós vemos em parte, nós amamos em parte, nós somos em parte, tudo em nós é parcial, tudo em nós é relativo ainda. E os melhores que já passaram pelo planeta Terra, todos eles foram todos entes da relatividade. Não é à toa que no século XX, o indivíduo considerado mais inteligente entre nós, no século XX pelo menos, onde essa
medição começou a ser supostamente ou presumivelmente feita, tenha sido Einstein. E o maior achado dele foi a lei da relatividade. Isso é uma coisa que se aplica a tudo, não apenas se aplica à luz. Se a própria luz está debaixo da significação da lei da relatividade, tanto quanto o espaço-tempo e tudo aquilo quanto nos foi dado conhecer da criação cósmica até o dia de hoje está sob a relatividade, imagina nós, os humanos, os mortais, os mamíferozinhos, você e eu. Relatividade absoluta. Perguntaram a Einstein como era ser o homem mais inteligente do mundo. Aí ele falou, perguntem ao Nikola Tesla. Isso é que é a resposta de um gênio. Mas não venham com essa palhaçada para mim. Porque, na realidade, a grande percepção e grande inteligência é perceber a relatividade de nós mesmos e de todas as coisas. Quando a gente admite a nossa própria relatividade, a gente bota o pé no chão do caminho evolutivo, que é o caminho do macário, do ensinável, do que se condói, do que se humaniza profundamente, do que exerce autocontrole, domínio próprio, do que projeta justiça, que tem fome e sede de justiça, do que o que quer para si deseja para todos, com toda clareza de misericórdia, com o olhar, a busca e a projeção melhor e mais limpa possível, de coração, construindo as pontes da reconciliação, porque todo macário é um filho da reconciliação. Ele mesmo reconciliado com Deus é um reconciliador entre os irmãos, entre os próximos, entre todos os humanos. E se torna um ente incompreensível por viver assim num mundo tão animal, tão feroz, tão brutal, tão perverso, tão maligno, de gente tão bestializada, tão tarada, tão narcisista, tão autocentrada, tão primeiro eu. Uma criatura que exista assim é um ser inconveniente, como eu disse várias vezes já nos meses passados, porque o sarrafo é levantado demais e ninguém aguenta viver com um sarrafo tão alto como o sarrafo do Evangelho de Jesus. Mas quando a gente adquire essa consciência, essa ética, esse ethos, passa a ser a nossa casa espiritual, passa a ser o nosso próprio ser como estado vivo de crescimento, se mostrando em estado de afloramento crescente, de desenvolvimento permanente em nós, a gente não experimenta isso para si mesmo. Essa boa nova aqui começa primeiro para mim, porque se não nascer em mim não vai dar mais fruto em lugar nenhum. Ou eu sou primeiro frutificado, engravidado pelo Evangelho, para que o benefício do Evangelho de Cristo, que não é um levantarzinho de mão, ficar para um lugar para ficar cantando canções, para bajular Deus, não. É alguma coisa que tem que me fazer um ser humano bonito, lindo, divino, assustadoramente transcendente, perdoador, generoso, pacificado, ensinável, compreendedor e compreensivo, que tenha prazer muito mais na misericórdia do que no juízo. Uma pessoa que seja alimentada pelas promessas do amor de Deus, que primeiro chegam ao coração dele como certeza absoluta de inclusão inafastável do ser dele em Deus. E depois do compromisso inquebrável dele com Deus, na prática desse amor, no todo da existência, para com a natureza, para com o todo da vida, para com o próximo, para com a natureza criada, para com as descobertas nessa natureza que revelam Deus, que são a Bíblia natural de Deus,
aquilo que de Deus se pode conhecer, que se conhece através da ciência, aquilo que de Deus se pode conhecer, que se conhece, por exemplo, na leitura inspirada da Escritura, aquilo que de Deus se pode conhecer, que se conhece pela sensibilização da nossa consciência e, sobretudo, o que de Deus se pode conhecer, que nos é revelado em plenitude absoluta e incomparável em Cristo Jesus, que é a expressão exata do ser de Deus, que é aquele em quem tudo e todas as coisas subsistem, em quem tudo e todas as coisas foram criadas. E nele são. Quando eu entendo isso e me vejo como parte disso, eu começo a naturalmente dar o fruto macário, o fruto bem-aventurado, o fruto da graça, que é benefício para mim, que me pacifica, que me tranquiliza, que me põe para além da morte, para além do medo, para além do pânico, para além do juízo, para além das assombrações, vai me desassombrando, vai me fazendo intrépido, vai me dando ousadia, vai me dando coragem, na mesma medida em que me dá domínio próprio, na mesma medida em que me faz exercitar a vitalidade do meu ser, através dos instrumentos e das manifestações do amor, do fruto do amor na vida. Aí, quando isso está compreendido, eu não preciso fazer força para nada, eu me torno sal, eu me torno gosto, eu me torno uma delícia de Deus na existência. O sal não é para si. O sal que é para si perde o sabor e para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens, como disse Jesus. Não. Eu me torno isso, essa salvação, essa evolução, esse crescimento, essa maturação, esse desenvolvimento, essa gravidez de Deus formando Cristo em mim, formando o varão perfeito, me conduzindo à plena estatura de Cristo, se desenvolvendo na relatividade do espaço-tempo dentro do meu ser, mas cuja relatividade vai dando lugar dia a dia ao absoluto da fé, da convicção e da certeza de que eu sou já um ser regenerado, eu sofri um regênesis, eu fui chamado das trevas para a luz. E aí é Pedro que diz, para que eu resplandeça como um luzeiro no meio dessa geração pervertida e corrupta. Por isso Jesus diz, se é assim, se vocês evoluem assim, se o crescimento é esse, vós sois a luz do mundo. Assim como ele próprio disse de si mesmo, eu sou a luz do mundo. Ele diz, assim como o Pai me enviou, e ele me enviou para ser a luz do mundo, eu vos envio, e vós sois a luz do mundo, enviados por mim. Mas só serão luz se forem o reflexo da minha face, o reflexo do meu caráter, o reflexo do meu amor, o reflexo da minha graça praticada na variada relacionalidade com a qual nós fomos aquinhoados por Deus, com a possibilidade de relacionalidade com Deus, com nós mesmos, com a natureza, com o próximo, todo o próximo, em qualquer lugar, e com os anjos e as criaturas celestiais, com as dimensões celestiais, com as infindas dimensões celestiais. Eu estou aqui para me reconciliar com tudo que Deus criou e em relação a cujas coisas eu possa ter me separado, ou por deliberação, ou por alienação, ou por simples estado de pecaminosidade embrutecida, que é o que o Evangelho quer rachar de dentro para fora em mim, é essa pedreira e fazer surgir o âmago do ser de Deus vazando de mim. Aí eu viro gosto de Deus do mundo, sal da terra, viro luz, me torno uma candeia iluminante.